Pessoal, bom dia então, vamos lá. Eu vou fazer os exercícios da lista 3. Primeiro eu vou fazer esse exercício número 7. Vou fazer o 7C, tá? Usar a concentração analítica 0,107 mol por litro. E vou fazer também o 12D. Então, o 7 é do ácido clorídrico, um ácido forte, e o 12D é de um ácido fraco, tá? Vou fazer o ácido bromacético, ele tem um Ka fornecido, concentração analítica fornecida também, 0,113 mol por litro. A diferença é que eu vou fazer esses dois exercícios usando os conceitos da força iônica. Então vamos lá. Eu tenho lista. Deixa a caneta acordar também, tá todo mundo dormindo. Exercício 7C. Eu tenho uma solução aquosa. Se a luz estiver muito ruim, vocês vão falando aí. Eu tento acender alguma lâmpada aqui e tal. Tá com a luz de fora. Uma solução aquosa de HCl. Eu vou fazer a letra C, né? Então é 0,107 mol por litro. Só que eu quero calcular o pH utilizando os conceitos da força iônica e atividade de H+, tá? Então eu vou obter o meu pH através da atividade de H+. Para isso eu preciso de calcular gama. Vamos ver o que eu tenho que fazer. Então, a primeira coisa, o que a gente tem que fazer? Os processos, o que está acontecendo nessa solução aquosa? Bom, a solução é aquosa, então eu tenho a autoprotólise da água, tem que ter. Em algum momento, né, do preparo dessa solução, eu tive a dissolução e a dissociação do HCl. Então, eu vou fazer HCl líquido, tá? O reagente HCl é líquido, e a dissociação, a ionização do HCl em água, formando o H+ aquoso e Cl- aquoso. Aí, para essa expressão aqui, a gente relaciona ela com a concentração analítica. Então, vou colocar aqui concentração analítica, ou C, HCl, ou só o C, tá? Como a gente só tem essa concentração aqui, poderia chamar só de C, não tem problema. Que nesse caso aqui da letra C é o 0,107. E aí eu tenho a autoprotólise da água, H2O, líquida. Aí equilíbrio, então seta dupla, liberando H+ aquoso e OH- aquoso. Então sempre tem, solução é aquosa, eu tenho água. Né? Para essa expressão aqui a gente tem quem? O KW. Que hoje nesse exercício a gente vai fazer com atividades. Então ele é atividade de H+, vezes atividade de OH-. É isso que eu tenho que obedecer nesse exercício. Certo? Aí eu posso escrever que o meu KW, como eu não sei atividade ainda, como eu não sei sequer os gamas, né? Porque eu preciso do gama para obter atividade. Então a gente pode melhorar um pouco, pode deixar um pouco mais explícito quem que é esse KW, né? Que ele é concentração de H+, concentração de equilíbrio, né? Vezes a concentração de OH-, vezes os gamas. Já estou separando aqui, tá? Deixando mais organizadinho. Gama de H+, gama de OH-. Tá? Tá todo mundo multiplicando, então não tem problema nenhum. Só estou agrupando mais ali. Essa, botão vermelhinho aqui, a cor da caneta vermelha, que ela estava dormindo. Isso que eu estou circulando é quem? O meu KW'. Vocês lembram que quando a gente vai trabalhar com atividade, força iônica, etc., o meu KW, ele é uma função de atividades, né? O KW só puro aqui, o termodinâmico, ele é uma função de atividades, e o KW'
ele passa a ser somente o produto iônico, né, como eu circulei aqui, sem os gamas. Então, o que a gente tem que fazer no nosso exercício vai ser considerar, como eu não sei quem são esses gamas, a princípio, eu preciso de chutar um valor, tá? E aí a gente chuta um. É como se a gente considerasse que o meu KW é igual ao meu KW linha, tá? Porque eu não sei esses valores aqui, eu tenho que calcular eles primeiro. Então, para chegar em algum valor numérico, primeiro eu preciso de desconsiderar a presença dos gamas aqui, tá? O meu KW linha, então, vai ser igual a concentração de H+, concentração de OH-, ok? E, e aí depois eu posso ainda fazer, isolar o KW' em termos de KW, né? Que é KW sobre os gamas. Mas como eu já estou cancelando os meus dois gamas, né? Eu estou chamando eles de um, então já não vai fazer tanta interferência, assim, não vai dar problema, né? Então a gente pode trabalhar com o KW', ok? Eu já vou isolar essa concentração de OH-, porque é uma equação, é um problema de um ácido. Então a minha incógnita principal eu quero que seja a concentração de H+. Tá? Então todas as outras incógnitas eu quero isolar elas. Então, por exemplo, dessa expressão aqui, eu quero isolar quem? A minha incógnita aqui é diferente de H+, que é a OH-. Então já isolo ela. OH- é igual KW' sobre o H+. Eu vou chamar essa expressão aqui de 1, tá? Só para a gente ter uma referência aqui. Vou fazer o meu balanço de cargas da solução. O que tem na minha solução de íons para o meu balanço de cargas? H+, OH- e o cloreto. De positivo eu tenho só H+. H+ é igual, começou a obra já. Está na hora, né? Dia de aula, dia de live, tem que ter obra vizinho. É igual OH-, que é negativo, mais o cloreto, que é negativo. Tá? São todos os meus íons presentes na solução, são esses aqui. Essa vai ser a expressão número 2. E tem que fazer o balanço de massas de quem? Do cloreto. É o único aqui que dá para fazer o balanço de massas dele. Bom, o cloreto só está presente nessa forma, tá? Lembrando, ele não está presente na forma de HCl+, porque isso é um eletrólito forte, tá? Tanto é que eu tenho uma seta simples para a direita somente. Então, o H e o Cl menos aqui, eles não formam HCl, tá? Eles ficam só totalmente nessa forma de K, da direita. Eles não voltam, assim como acontece, por exemplo, com os equilíbrios químicos, tá? Que as reações acontecem para ambos os lados. Então eu não tenho HCl. Então meu Cl está todo nessa forma aqui. Então, cloreto é igual a concentração analítica do ácido. Essa aqui vai ser minha equação 3, mas que na verdade já é uma solução, né? Ela não é só uma equação, mas já é alguma solução. Onde eu tenho uma incógnita já com alguma solução aqui. Já tenho o valor dela. Só substituir, se eu quiser o valor do cloreto em algum momento, sempre vai ser esse valor que foi dado ali, que foi pedido. Tá? Vou trabalhar com CA para a gente manter um pouquinho mais de formalismo. E aí, a hora que for o momento certo, a gente vai lá e substitui. Bom, eu tenho então 3 incógnitas e 3 expressões totalmente independentes. Então, a princípio, eu consigo resolver esse sistema matemático. Eu já adotei o H+ como sendo a minha incógnita principal, H+. Então, o que eu faço é isolar as outras, tá? E aí eu vou adotar a equação 2 como sendo a minha equação principal. Então, tanto é que ela tem ela tem, na verdade, todas as incógnitas aqui, né? Então, por exemplo, eu não poderia pegar essa de baixo aqui, porque ela morre nela mesma, né? Ela já tem uma incógnita, já não envolve outras incógnitas aqui, só a minha concentração analítica. Então, essa aqui não, essa 2 aqui, ela envolve todas as incógnitas. Então, assim, é melhor que ela seja
a equação principal, tá? Eu falo muito assim, pessoal, mas é para a gente manter um certo critério, tá? Essas coisas que eu estou explicando aqui, às vezes elas funcionam para outros exercícios mais complexos. Então, assim, eu costumo pegar exercícios que são um pouco mais simples, né, da gente entender e tal, e fazer essa abordagem mais completinha. Bom, aí, o que eu vou fazer? Eu vou substituir, então, esse OH- aqui, aqui no OH- e o cloreto aqui é o Ca, né, que eu vou substituir aqui. Então, na verdade, eu vou substituir as equações 1 e 3, ó, substituir 1 e 3 na expressão 1, 2. E aí vamos ver como é que fica. O H já é, H, né, minha incógnita principal, é igual KW' sobre H mais o meu Ca, tá? Substituir o cloreto aqui, ok? Bom, apareceu um H aqui no denominador, não quero, não gosto, então vou multiplicar tudo por H+. Ambos os lados multiplicando por H+, eu não altero nada, e aí eu consigo tirar esse H+ daqui. E aí fica como? H+ vezes H+, H+, eu falo só H+, mas é concentração de equilíbrio de H+, tá? Aqui dá KW vezes H+, sobre o H+ aqui, ó, tá? E aí eu vou cortar, mais o Ca vezes concentração de equilíbrio de H+. Tá? Cortei aqui, para isso que eu fiz essa multiplicação, justamente para cortar essas duas coisas aqui. Aí eu vou só organizar aqui melhor, ficar todo mundo juntinho aqui, H+ ao quadrado, menos passar o Ca, H+ para a esquerda, e passar o KW para a esquerda também. Então, menos KW'. Sobra só o zero do outro lado. Isso aqui, se vocês perceberem, a minha incógnita é o H+ ao quadrado, então se ela for x, eu tenho x ao quadrado, né? Aqui eu tenho x de novo. Então, na verdade, eu tenho uma equação de segundo grau, onde aqui eu tenho ax ao quadrado mais o meu bx mais c igual a zero. Tá? Então, aí, para quem ficava se perguntando onde eu vou usar a equação segundo grau, equação de Bhaskara, né, na vida, aqui é um momento. Tá? Onde eu tenho aqui os meus coeficientes aqui. Daqui eu já posso utilizar a equação de Bhaskara para resolver quem que é o meu H+. H+ vai ser igual menos o B, que é o Ca, mais ou menos raiz quadrada do delta. O delta é b ao quadrado. Ainda tem um menos aqui, mas vai ser ao quadrado, então vai ficar Ca ao quadrado. Não vou nem me preocupar com esse menos aqui. Menos 4ac. O A é o 1 e o C menos KW. Então, menos por menos dá mais 4 KW'. Isso tudo sobre 2A. Então, isso tudo sobre o A é 1, tudo sobre 2. Tá? Então, você já tem uma expressão para H+. Eu vou circular ela aqui para ficar bonita. E aí eu já tenho uma equação para H+, então. Tá? Apenas em função de constantes, né? De coisas que eu tenho acesso ao valor numérico. KW, no caso KW', a princípio eu não sei, mas como a gente no começo do exercício falei, ó, como eu não tenho os gamas, então eu não teria como calcular o KW', chamo o gama de 1. Então, a princípio, nessa primeira rodada aqui, o meu KW vai ser igual ao KW'. Então, no lugar do KW' ali, é só a gente colocar 1 vezes 10 a menos 14, tá? O valor do KW normal.
tá? Então, aqui, nessa primeira rodada aqui, como eu não tenho kw', eu vou chamar ele de kw só. Ok? Essa primeira rodada aqui é para isso mesmo. Agora, eu tenho erro. Tem que calcular erro aqui? Ou não? Se quiser abrir o microfone aí, pode falar. Bom, não tem erro. Por que que não tem erro? Não, tem erro. Porque não foi feita nenhuma aproximação. Então, essa aqui é uma equação geral. Tá? Eu não tive que chegar lá, ó, OH- é igual a zero. Então, né, cancela, corta aqui. Eu não cortei nada, tá? Vocês podem ver aqui que eu fui no balanço de massa, balanço de carga, não cortamos nada. Então, como a gente considerou tudo, essa é uma expressão geral. Isso aqui é uma expressão geral para ácidos fortes. Né? Geral, mas assim, né? Não serve para, né? Base, por exemplo, serve para ácido. Ácido forte, inclusive. Então não tem erro para calcular. Não preciso de validar ela, por exemplo. Ela é válida. Então eu vou calcular concentração de H+, ela vai ser igual. E aí eu vou só colocar essa primeira vez aqui, tá, pessoal? Como que eu peço que aí além de vocês colocarem a expressão final, né, isso que já dependendo do que for pedido, né, se eu pedir uma equação tal, 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 isso aqui já seria uma resposta, né? Por exemplo, aqui ainda não seria isso aqui não é uma resposta ainda, né? Não considero isso aqui como sendo uma resposta, mas aqui sim já é uma resposta. Se estiver pedindo uma equação, né, desenvolva o TSE, uma equação geral, tal, 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 essa seria uma resposta. Se pedir pH, se pedir concentração de H+, aí eu peço para fazer uma substituição, uma linha aqui pelo menos fazendo a substituição e depois já pode colocar o resultado direto, tá? Então aqui ficaria 0,107 mol por litro. Aí eu tenho que fazer a análise do mais ou menos, né? Se eu vou pegar o mais, se eu vou pegar o menos, vou fazer com os dois e ver qual número é válido, qual que não é. Na dúvida, se não estiver conseguindo, não estou conseguindo fazer a interpretação, então substitui os números e vê o que vai dar. Faz com as duas, faz das duas formas e vê qual valor faz sentido para você. Mas olha só, eu posso fazer a análise dos sinais aqui da seguinte forma. Primeiro aqui que eu não vou me preocupar que o denominador é mais 2, né? Então ele não está alterando o sinal desse resultado aqui. A gente não é para se preocupar com ele aqui. O CA é positivo, tá? É mais CA aqui. E aí vem o mais ou menos aqui. Agora, ele é mais ou menos o quê? Uma raiz de alguma coisa. Essa raiz de alguma coisa tem um CA quadrado. Então, quando a gente extrair a raiz disso aqui, eu vou ter alguma coisa próxima de CA. Né? CA ao quadrado raiz, né? Meio que cancela aqui. Então vai ser alguma coisa próxima de CA. Ela vai ser um pouco maior, porque é CA ao quadrado mais alguma coisinha. É pequena, né? 10 a menos 14. Mas para análise de sinal, isso já é suficiente a gente fazer essa análise aqui. Pelo menos não é menor, né? Ela é maior. Então, CA ao quadrado mais alguma coisa, que é positivo, né? O KW é positivo, 4 positivo, aqui está somando. Então, eu vou ter a raiz disso aqui, vai ser alguma coisa um pouco maior do que CA. Então, eu vou ter CA mais alguma coisa um pouco maior que CA, vai continuar dando uma coisa positiva. Se eu usar o menos, eu vou ter CA menos alguma coisa um pouco maior que ele, vai dar alguma coisa negativa. E negativo para concentração não me interessa. Então, eu quero só o positivo. Vou botar um vermelhinho aqui, ó. Tá? Eu quero só o positivo. Negativo vai me dar uma concentração negativa e não me interessa nesse momento aqui. Então, eu tenho mais raiz de 0,107 ao quadrado mais 4 vezes 1,00 vezes 10 elevado a menos 14. Deixa eu puxar o raizão aqui. Fecho o parêntese sobre 2. Isso aqui dá 0,107 mol por litro. É tão pequeno isso aqui, 10 a menos 14, que perto do 107 aqui não fez nem cócegas, ele continuou com 107. Tá? É como se fosse 0,107
uma porrada de zeros aí, enche de zero, e lá na frente vai ter algum valor diferente de zero. Então, quando a gente arredonda para três casas, continua sendo 0,107. A partir da concentração de H+, eu posso ter concentração de H-, sempre. Então, concentração de H- é o Kw sobre H+, né? Vamos fazer aqui. Kw 1 vezes 10 elevado a menos 14 sobre o 0,107. Isso aqui dá 9,35 vezes 10 a menos 14. Só que agora mol por litro, porque é uma concentração. Ok? Um valor bem baixinho de OH-. Tem muito H+, obrigatoriamente tem que ter pouco OH-. Né? Sempre assim, é uma balança. Tem muito de um, tem pouco do outro. E o cloreto. Concentração de equilíbrio do cloreto. É aquele 107 também. 0,107 mol por litro. Tá? Concentração de cloreto é o Ca. Então, o 7C, o Ca é 0,107 mol por litro. Pois bem, ó, eu tenho concentração de H+, tem concentração de OH-, tem concentração do cloreto aqui. Vou centralizar minha folha. Com isso, eu já posso calcular o quê? Se fosse só o meu exercício da lista, né, era só pegar esse H+ aqui, pegar o 107 e puxar o menos log dele, né, calculou o pH. Beleza, mas aqui eu quero calcular o pH com o efeito da força iônica. Então, eu tenho que calcular quem? A força iônica. Tá? Que é 0,5 D. Quais são os íons? H+, vezes a carga dele, ao quadrado, mais concentração de equilíbrio de OH-, carga dele, ao quadrado, mais concentração de equilíbrio do cloreto, carga dele, ao quadrado. Não é isso? Isso também vai dar 107, tá? Aqui o H+ é 0,107, o cloreto aqui é 0,77, e o H- é 10 elevado a menos 14. Então ele vai sumir aqui no meio desses dois caras enormes aqui, né? Ele vai sumir. Na calculadora eu não preciso nem de colocar, tá? Está somando aqui, ele está isoladinho, então 10 menos 14, não precisa nem fazer, se dar o luxo, dar o trabalho de calcular quanto que vai ser, que nem a calculadora vai fazer isso. Ela vai ver que tem um 0,1 próximo de alguma coisa, 10 elevado a menos 14, na hora de somar, não tem nem espaço para somar isso, tá? No display da calculadora. Então, na verdade, o que a gente tem aqui é uma coisa mais a mesma coisa sobre 2, né? Então, dá essa própria coisa aqui, que é o 0,107 mol por litro. Dá para fazer de cabeça, não precisa nem de... Bom, eu vou usar nesse exercício aqui a equação... Ficando fora aqui. A equação de Davis. Tá? No outro exercício a gente usa de Debarrique. Que me diz o seguinte: log de gama de H+, então eu vou calcular o gama de H+ agora, porque agora eu tenho a força iônica, então eu posso calcular o meu gama. Log de gama de H+ é igual a menos 0,51, carga do H+ ao quadrado, é isso? Abre o parêntese, raiz de... Essa fórmula é dada, tá? Não tem que decorar. 0,107, raiz da força iônica, né? Sobre 1 mais raiz de 0,107 aqui de novo, menos 0,3 vezes 0,107. Esse último não tem raiz. Tá? Essa é a nossa equação de Davis. Então, meu log vou até colocar a base 10 aqui, tá? Gama de H+ é igual
menos 0,10, 9335. Estou colocando bastante casa aqui para vocês verem aí se vocês estão chegando nesses valores aí. E aí, o meu gama de H mais vai ser o quê? 10 elevado a vai ser igual ao gama. Então, 10 elevado a menos 0,19335 é igual a 0,777. Tá? Aí eu vou fazer o log de OH-. Vou fazer. O log de OH-, ele vai ser a mesma fórmula, tá? Só que no lugar do mais 1 ao quadrado, vai ser menos 1 ao quadrado. A única diferença vai ser essa. Né? O resto aqui não tem nada fazendo alusão, né? Mencionando o OH-. A única coisa é aqui, ó, na carga dele. Só que menos 1 ao quadrado continua sendo 1. Então, o log de gama de H+, e o log de gama de OH- vai ser a mesma coisa. Significa que o gama de H+ e o gama de OH- ambos vão ser aqui o mesmo valor. Tá? Então, isso aqui também é o gama de OH-. Tá? Se fosse utilizada a equação de Debye-Hickel, aí teria uma diferença, que é o tamanho dos íons. Né? Então, eu tenho uma diferença no tamanho dos íons, então a conta fica diferente. Conta diferente, e aí resulta em gamas diferentes aqui. Por que eu estou calculando esses dois gamas aqui, de H+ e OH-? Aí eu tenho que olhar para a minha equação aqui. Ó. Como eu tenho como constante de equilíbrio apenas aqui o KW, então eu tenho que calcular o KW', então eu preciso dos gamas daqueles íons que estão envolvidos na minha constante de equilíbrio. Isso que eu estou falando serve para todos, tá? Para todos os exercícios. Então aqui, ó, a minha equação, ela tem uma constante, tá? Uma constante de equilíbrio, que são as únicas coisas que são interferidas pela força iônica, tá? Concentração analítica é um valor fixo dado lá, isso aqui não altera, tá? Isso aqui é 0,107 e é 0,107 mesmo. Agora, a constante de equilíbrio muda. Aí eu vou ver aqui qual constante de equilíbrio eu tenho na minha expressão final é KW. Então, que é o KW'. Então, eu preciso de calcular o gama de H+ e o gama de OH-, tá? Por isso que eu sei que eu preciso de calcular esses dois gamas. Porque eu tenho que alterar o meu KW, eu tenho que calcular a KW' de verdade, não chamar isso aqui de 1, né? E agora eu já tenho eles calculados, que é 0,777, 0,777, eu tenho esses valores calculados, e aí eu consigo continuar. Beleza? Vamos ver como é que fica. O meu KW', então, ele é o KW sobre os meus dois gamas, gama de H+, gama de OH-, não é isso? Já passei os gamas que estavam multiplicando aqui, multiplicando o KW' para baixo do KW, então eu fiquei com o meu KW termodinâmico, que é 1,00 vezes 10 menos 14, sobre o 0,777. Como são dois aqui multiplicando, vou colocar ao quadrado aqui. Só porque eu tenho preguiça. Isso vai ser igual, ó, 1,6545, colocando umas casas a mais aqui, vezes 10 a menos 14. Tá? Esse é o KW'. Calculei o KW'. Ó. Tá? Não é o KW. Enquanto o KW é 1,00 10 a menos 14, o KW' é 1,65 10 a menos 14. Agora vamos ver o que isso aqui afeta, se afeta muito, se afeta pouco. Vamos lá. Quando eu calculei, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Quando eu calculei esses íons aqui, e eu vou ter que calcular eles de novo, pelo menos o H+ e o OH-. Então eu vou chamar isso aqui de índice zero.
tá? Porque eles não têm o efeito da força iônica. Os próximos, agora que eu calcular, só para diferenciar, eu vou chamar de índice 1. Então, eu vou calcular concentração de H+, índice 1, vai ser igual, usa a mesma fórmula, tá? Da equação de Bhaskara lá. 0,107, que é a minha concentração analítica, que isso aqui não varia, mais, porque eu não quero menos, 0,107 ao quadrado, mais 4 kW. Só que agora é o kW'. 4 vezes 1,6545, 10 a menos 14, sobre 2, tá? Não vai fazer diferença, porque 1,0 10 a menos, vezes 10 a menos 14 e 1,65 vezes 10 a menos 14, embora, se eu comparar um com o outro aqui, a gente vê que eles são bem diferentes, né? Pelo menos 60 e tantos por cento mais maior do que o outro. Aqui eu ainda estou somando, então os dois continuam sendo muito pequenos. Tá? Então, nessa conta aqui, tá? Nesse exercício, isso não faz muita diferença. Então, continua sendo 0,107 mol por litro. Aí o OH-. OH- índice 1 vai ser igual KW' sobre concentração de H+, índice 1, tá? Já que eu tenho o índice, porque poderia ser diferente, né? É a mesma coisa aqui, mas poderia ser diferente um pouco, um valor um pouco mais ajustado. Então, assim, de forma geral, a gente pega aquilo que está mais atualizado, aquilo que está mais. Aquilo que eu achei mais por último, né? Que é o KW', né? No lugar do KW, e a concentração de H+, índice 1, que é a última concentração que eu encontrei. Como é o mesmo valor aqui, né? H+, se fosse o 0, o índice 1, não daria problema. Mas o certo é usar o último que a gente achou. Então, é 1,6545, 10 a menos 14, sobre 0,107. Isso aqui vai dar 1,55 vezes 10 a menos 13 mol por litro. Tá? Agora, se eu comparar 1,55 vezes 10 a menos 13 com... cadê aqui? Aqui, ó, OH-, 9,35 vezes 10 a menos 14, já dá uma diferencinha maior, né? 9 vezes 10 a menos 14 para 1 vezes 10 a menos 13. Já dá alguma diferencinha aqui. Mas assim, continua sendo pequeno, né? Então, por isso que o H mesmo não vai fazer tanta diferença. Se fosse essa diferença aqui, se fosse para H+, aí sim eu teria bastante diferença no pH, etc. Tá? E o cloreto, se eu quiser calcular, Cl menos aqui, índice 1, ele continua sendo o Ca, tá? Vou colocar aqui só para a gente ver que ele não muda mesmo. Então, aquele 0,107 mol por litro não muda porque não tem nenhum KW, não tem nada aqui que afeta, não tem nenhuma constante de equilíbrio que afete esse valor aqui. É só a concentração analítica. E a concentração analítica realmente ela é aquele valor que foi dado mesmo. Certo? Agora, para eu calcular a atividade de H+, que agora que eu vou calcular a atividade de H+, para quê? Para poder calcular o menos log dessa atividade e obter o pH real. Isso vai ser igual a concentração de H+, índice 1. Por isso que eu tive que calcular esse H+, índice 1 aqui. Vezes gama de H+. Então, por isso que eu tive que dar essa volta toda. Calcular a força iônica, para calcular os gamas, para calcular a concentração utilizando esse K', né? Estou falando da forma mais geral possível, tá? Que vai servir para outros exercícios. Para usar esse K', para usar essa concentração de equilíbrio índice 1, tá? Ela aqui, vezes o meu gama.
tá? Daquilo que eu quero calcular a atividade. Então, atividade de H+, concentração de H+, gama de H+, tá? Então, a concentração a mais atualizada que eu tenho, a última, e o meu gama aqui. Isso aqui vai dar o 0,107. Ah, professor, mas deu 0,107, o mesmo valor ali. Deu, para esse caso, deu. O 0,107 é aquele caso, né? 0,107, um monte de zeros, e aí lá na frente um grupo de coisinha que pra gente não faz, não altera em nada. Só que aqui esse gama deu 0,7, aí 0,777. Isso aqui dá 0,0831339 mol por litro. Então agora se eu for calcular o pH, é igual ao menos log da atividade de H+, que é o menos log desse número aqui, do 0,083139. Tá? Que esse pH aqui, vou escrever aqui de novo, pH é igual a 1,08. Ok? Se vocês quiserem usar o mesmo raciocínio, então não vou ficar fazendo aqui, porque agora começa a ficar repetitivo, mas o POH, usando esse mesmo raciocínio, vai dar 12,92, tá? Lembrando aí, ó, que o pH, quando a gente usa a concentração de H+, no caso o índice zero, tá? Isso aqui é o gabarito. Isso aqui encontrado lá no gabarito de vocês. O pH lá tá dando 0,97. Então, pessoal, olha só. Isso porque, sim, não deu diferença numérica nenhuma que aparente pra gente, né? Isso não deu diferença nenhuma. Mas, como o gama é bem diferente de 1, tá? Nosso gama de H+ aqui, ele é 0,7, quer dizer, 77% só, né, do gama. Então, a minha atividade, ela é somente 77% da concentração analítica. Então, isso já dá uma diferencinha aqui, ó, de 1,08 para 0,97. Ao contrário, né? De 0,97, se eu não considerasse a atividade, para 1,08, considerando a atividade. Aí, assim, mas a diferença é pequena. A correção da força iônica, por exemplo, no pH, porque aqui a gente está passando para logaritmo também, né? E aí, lembrando que logaritmo, o logaritmo são números comprimidos, né? A gente pode falar assim, é uma escala bem comprimida, quando a gente está em escala logarítmica, né? A gente vai de, por exemplo, escala de pH, a gente vai de 0 a 14, mas a mudança em termos de concentração de H+, né? De H- também, é absurda, tá? Então, às vezes a gente olha que 0,97 para 1,08 parece que não é muita diferença, mas quando a gente olha para a concentração, a diferença é grande, tá? Tá dando aqui 70% do valor original, do 107. Né? Não é mais 0,107, agora é 0,8. Então, em termos de concentração, a diferença é grande sim. Mas no pH a diferença não é tão grande assim, quando a gente olha para os números, tá? Isso é até uma informação legal para vocês, porque se vocês estiverem fazendo, achei meu pH, é até uma coisa que eu aconselho a vocês. O Fernando pediu para calcular usando atividade, mas quando vocês chegarem aqui, neste H+, aqui, índice zero, que foi esse primeiro aqui, qual que é a sugestão que eu dou? Pega esse 0,107 aqui, tira o menos log dele e vê quanto está dando pH. Tá? Só para vocês terem uma ideia de quanto que vocês querem chegar, mais ou menos. Então, se vocês tiraram o menos log do 107, do 0,107, vocês vão ver esse 0,97 aqui. Fala, bom, tá o meu resultado lá, depois que eu fizer a contaiada toda, tem que dar alguma coisa em torno disso aqui. Não muito longe, por exemplo, se eu achasse 2, pH 2, já estaria errado. Tem alguma coisa errada aí. Tá? Pode ser, tá, pessoal? Então, assim, normalmente a diferença não é muito brusca, pelo menos aqui para os nossos casos aqui de ácidos e bases e tal. Tá? Ficou alguma dúvida aí?
Bom, então vamos lá. Na 12D, eu quero calcular o pH, tá? E os erros pertinentes, porque agora eu tenho ácido fraco, tá bom? Então, se eu quero calcular o pH, e para calcular isso no papel, não tem outro caminho a não ser desprezar alguma coisa, e se eu tiver que desprezar alguma coisa, eu vou ter que calcular um erro. Então, vai ter erro pertinente aqui. De uma solução de ácido bromacético, com Ka dele foi dado ali, deixa eu ir escrevendo aqui, 12D, eu tenho uma solução, ela vai ser aquosa também, tá? Não vou preocupar com outros tipos de soluções aqui agora. De ácido, estou abreviando tudo, tá, pessoal? A preguiça chega nessa hora e bate. Bromo acético. Eu vou chamar de HA, só para ter o H do ácido, tá? E o bromoacético vai ser esse meu A- aqui. O bromacetato, né? Vai ser o A-. Eu tenho o K fornecido, termodinâmico, tá? Porque eu vou trabalhar com força iônica também. 1,25 vezes 10 a menos 3. Dei a concentração também analítica, chama de C agora, tá? Que é o 103, 0,103 mol por litro. Eu vou trabalhar com a equação de de Barrichelp, então eu preciso de fornecer o alfa. O alfa é o peixinho dormindo, tá? E o gama é o peixinho indo para baixo. Que legal. O alfa de H+, ele é 900, um valor grandão, apesar do picômetros, ou picômetros. E o alfa, eu vou precisar do alfa desse bromacetato aqui, tá? Que é o A- ali. E ele é 450. Opa, que é P? Picômetros. Ok? E aí eu quero pH em função de atividades de H+. Então eu vou trabalhar com força iônica, vou trabalhar com gamas, vou trabalhar com atividades, ok? E aí vamos ver como é que fica. Usar o mesmo critério, o mesmo rigor do exercício passado. Bom, o ácido bromacético. Então vou escrever aqui o equilíbrio dele, porque agora é um ácido fraco, então é equilíbrio, não é só dissociação com seta simples e acabou, igual era do HCl. Aquoso, essa é outra diferença, tá? Porque a minha forma aqui protonada, né, com próton aqui, lógico, ela é aquosa também. Então isso aqui faz parte da minha solução, né? A gente já sabe disso. É H+ aquoso mais o A- aquoso. Tá? Então as três entidades químicas aqui fazem parte da minha solução, fazem parte do meu equilíbrio. Então esse HA tem que ser considerado na minha conta. Então é uma incógnita a mais, é uma baguncinha a mais ali, então por isso que a gente tem que, em algum momento, desprezar alguma coisa. Né? Relacionado a essa expressão aqui, eu tenho a concentração analítica, tá? Que é aquele 0,103 ali, e tenho o Ka também, né? Porque agora eu tenho equilíbrio. E tenho a autoprotólise da H2O. Líquida, equilíbrio, H+, aquoso, mais OH- aquoso. Para essa expressão aqui, a gente tem o cadáver. Pois bem, quem que é o meu Ka? Concentração de H+, vezes a concentração de A- sobre concentração de HA. Ficou meio feio aqui, mas tá bom. Só que eu vou fazer em termos de atividades, né? Então precisa ainda de multiplicar pelos gamas, porque o Ka é em função de atividade. Atividade é concentração de equilíbrio vezes gama, então para cada concentração de equilíbrio tem que ter um gama aqui, ó. Gama de H+, gama de A- sobre gama de HA. Ok?
Esses gamas aqui eu vou fazer igual naquele primeiro exercício lá, vou simplesmente chamar de 1, tá? Até o momento que eu tiver o valor deles. E esse gama de... Vou fazer até com outra cor aqui. De HA, pelo menos no nosso curso, tá? Ele sempre vai ser 1. E esses aqui, a gente já sabe, né? Nem sempre. Esses aqui eu estou chamando de 1, esses, porque eu consigo calcular eles mais para frente. Então, eu estou chutando o valor de 1 aqui, mas eu sei que não é 1. O gama de HA, que é neutro, né? Uma molécula neutra, a gente vai sempre chamar de 1 no nosso curso. Tá? Então, eu não vou me preocupar com esse gama de HA aqui. É uma coisa a menos para a gente calcular. Então, essa aqui vai ser a nossa expressão de número 1. Eu tenho o meu KW. Aí ficou ruim na linha ali, vou ter que escrever embaixo. KW, mesma coisa. H mais OH menos, gama de H mais, gama de OH menos. Essa vai ser a 2. Aí eu tenho o balanço de cargas. Como é que vai ficar o balanço de cargas? Só ver os íons que estão na minha solução aqui. H mais, A menos e OH menos. Então, balanço de cargas. H mais, só tem ele de positivo, é igual concentração de OH menos, mais concentração do bromoacetato, que é o meu A menos. Isso aqui vai ser a 3. Aí eu tenho o balanço de massas do A menos. Como é que fica? Bom, eu tenho um equilíbrio, então o HA entra também, tá? Pelo amor de Deus, não é só o A menos, não. Então, HA, consideração de equilíbrio de HA, mais consideração de equilíbrio de A menos. Isso é igual a quem? Minha concentração analítica. Tá? Então, a minha espécie A, ela está distribuída entre HA e A menos. Tá? Parte dela está como HA e parte dela está como A menos. Parte dela está protonada, parte dela está desprotonada, sem o próton, tá? Sem o H+. Ok? Porque é um ácido fraco. O HA é um ácido fraco. Então, grande parte dele está como HA mesmo. Mesmo que na solução aquosa, mesmo que solubilizado lá. Dessa expressão aqui, ó, eu já vou isolar o HA. Para frente eu já vou falar por quê. C menos o A menos. Né? Isolando o HA aqui, ó, C menos o A menos. Poderia fazer o A menos? Poderia. Só que nessa expressão de cima aqui eu já tenho o A menos aqui, ó. Tá? Então depois a gente vê ali o que a gente vai arrumar. Então a concentração de HA é o C menos o A menos. Então a nossa suposição, a gente não tem como fazer equação geral. Se eu fizer equação geral, eu vou chegar numa equação cúbica, ok? Eu tenho que saber fazer equação cúbica também, tá, pessoal? Não estou falando que a gente tem que fugir das equações cúbicas, tá? Ah, é um ácido monoprótico, vai dar uma equação cúbica se eu não desprezar ninguém, então não é isso que eu estou falando. Eu tenho que saber fazer isso também. Mas se eu precisar de calcular um pH, se eu precisar de calcular algo que seja numérico, aí sim eu tenho que fugir da equação cúbica, tá? Eu vou fugir nesse caso, pelo menos nas nossas provas, tá? Porque eu posso também usar a equação cúbica, usar um computador, tá? Eu faço, inclusive, trabalho com isso. E aí usar a equação completa no computador para obter valores numéricos, tá? No computador dá. Que aí ele vai fazendo várias continhas lá. Então, suposição, tá? Ou hipótese, né? A solução é ácida, porque apesar de ser fraco, ainda é um ácido, né? Ácido bromacético. Tudo bem que ele é fraco. Então, a concentração de OH- deve ser muito pequena. É ela que eu vou desprezar, ok? Ó, aonde? No balanço de cargas. É o único lugar que dá para desprezar aqui alguma coisa, né?
de OH-, porque aqui está multiplicando. Eu não posso zerar algo que está multiplicando. Eu zero algo que está isolado, tá? Porque se eu zerar esse OH- aqui, não faz diferença nenhuma porque está somando, tá? Quando a gente está multiplicando e quer desprezar alguma coisa, a gente tem que chamar de 1, né? É o que a gente faz aqui, ó. Chama de 1. E quando eu quero desprezar alguma coisa que está somando, eu chamo de 0. Sempre assim. Balanço de cargas. Como é que ele vai ficar? Né? Já que eu desprezei alguma coisa aqui, o meu BC ele vai ficar H é igual o A menos. Já deu uma simplificadinha boa. Então, olha só, como eu já tenho uma expressão para minha concentração de equilíbrio de A menos, opa, acabei borrando tudo aqui, é o A menos só, que é igual a minha incógnita principal, então eu não isolei o A menos aqui, ó, tá? Eu isolei o HA. Foi por isso. Porque deu balanço de carga e eu consegui isolar o A menos. Aqui eu isolei o HA, ok? E aí agora, ó, eu vou substituir, essa aqui é a expressão 5, que já modificou alguma coisa, vou chamar ela de 5. Eu vou substituir agora a 5 nessa 4 aqui. E aí vai ficar como? HA é igual o C menos o A menos, que é o H+. Então, menos H+. Então, eu já tenho uma expressão. Deu. Eu já tenho uma expressão para A- e tenho uma expressão para HA, ambas em termos de ou constantes aqui, né, que não tem problema para mim, e da minha incógnita principal. Agora sim eu vou pegar essa 5 e essa 6, substituir aonde? Na 1, que é a única que eu não mexi com ela ainda. A 1, essa aqui. Já sem os gamas, tá? Eu posso até chamar de K, K' A também, K'. Ela é H+, vezes o A- que agora eu tenho, sobre o HA, que eu também tenho. Tá tudo em termos de H+. Então vai ficar como Ka é igual o H+, que já era da fórmula, o H+ de novo, que é esse A- aqui, tudo sobre C menos H+, que é isso aqui. Bom, multiplicando aqui passando esse C menos H+ aqui para cima, vou ficar com K vezes C, né? Menos Ka vezes H+, ok? Igual H+ ao quadrado. Aí puxar para uma outra linha aqui, só organizar o H+, aqui, passar todo mundo para o lado do H+, tá? Eu vou ficar com H+ ao quadrado. Depois o H+ aqui, menos, ele vai para lá como mais KH+. E o KAC vai como menos KAC. Ok? Igual, sobra o zero do lado de cá. Então, já estou passando zero para o outro lado, igual a zero. O que significa que concentração de H+ vai ser igual, né? O meu X aqui é menos Ka mais ou menos raiz de Ka ao quadrado menos 4AC. O C, esse KAC aqui. Menos com menos dá mais. Então, 4 KAC. Fecha aqui o meu delta. Ok? Tudo isso sobre 2. Então, minha fórmula está aqui. Vou passar uma canetinha vermelha.
A gente precisa de validar ela, né? Porque agora a gente desprezou alguma coisa, que foi o OH-. A gente desprezou o OH-. Então a gente precisa de erro. E aí, como é que a gente constrói o erro? Vamos lá, fazer o mesmo critério que a gente vai usar o curso inteiro para calcular erro, tá? Por isso que vai parecer meio lento assim. Ó, qual expressão que eu utilizei para desprezar alguma coisa? Foi no balanço de cargas. Eu desprezei alguma coisa lá dentro. Tá, qual lado da expressão? Esse lado aqui, ó, direito. Então, repete o lado direito todo, porque isso aqui vai ser o meu 100%. Eu tenho OH-, ficar no meio baixo que eu vou subindo ali, peraí. Aqui. O OH- mais o A- é o meu 100%. E o meu erro vai ser quem? O OH- foi quem eu cancelei. Tá? Eu quero saber se o valor desse OH- aqui, quando eu chamei de zero, eu quero saber se isso não é muito grande. OH-. Ok? Meu erro vai ser igual a 100 vezes concentração de OH-. Mas qual que é a concentração de OH-? Calcula. Você tem a concentração de OH- aqui, só obter, tá? Vai ter a concentração de H+, KW sobre H+. Né? Só você olhar aqui a expressão de KW. Aí chama aqui de 1 também. O OH- vai ser o KW sobre o H+, que vocês chamaram de incógnita principal. Isso sobre OH- mais o A-. Aí tem que calcular isso tudo aqui também. Tem que calcular esse, tem que calcular esse, até pode. Mas olha só, se você observar que o OH- mais o A- é igual a H+, é muito mais fácil você chamar esse denominador aqui de H+. Né? E é uma expressão exata, né? É uma expressão exata, porque ela está vindo lá do balanço de cargas original. Então, isso mais isso é igual a isso aqui é mais simples, usa esse H+ aqui, então. Tanto é mais simples quanto é a nossa incógnita principal, que a gente já tem ela aqui pronta para ser calculada. E o OH-? O OH- você também ainda pode, se quiser, tá? É o KW sobre H+, a partir daqui também não precisa de fazer não, tá? Mas esse denominador que eu sugiro trocar pelo H+. É menos uma coisa para vocês fazerem. Agora aqui, como é KW sobre H+, então eu ainda posso fazer isso aqui, ó, 100 vezes KW sobre H+, é um H+ que veio daqui, né? Isso aqui é a concentração de H+, e aqui aparece um outro H+, ó. H+ aqui com H+ aqui dá H+ ao quadrado. Tá? Ainda pode fazer isso. Não é obrigatório chegar nessa expressão aqui, tal, nossa. Não precisa. Se você quiser chegar aqui só substituir os valores, calcular, né? Substituir os valores e mandar bala no erro, pode fazer. Não precisa de ficar chegando numa equação, sabe? Só estou mostrando que dá para simplificar. Então, beleza. E aí tem que calcular o erro. Para calcular o erro, a gente precisa de calcular, então, os valores numéricos de H+. Vai ficar meio apertado. Deixa eu usar a linha de cima aqui, ó. H+ vai ser igual menos 1,25 vezes 10 a menos 3 mais a raiz. E aí análise do sinal também, ó. Aqui eu já sou obrigado a usar o menos, tá? Aqui embaixo no denominador é 2 positivo, então azar é o dele. Mas aqui eu tenho menos. Se eu usar menos aqui e subtrair alguma coisa, esse esse alguma coisa necessariamente é positivo, né? Então, menos algo positivo continua dando menos. Então, assim, se eu usar o menos daqui,
esse parêntese aqui vai ser negativo. Negativo sobre o positivo 2 aqui vai dar a concentração negativa. Não quero. Não gosto. Eu quero positivo. A única chance disso aqui, dessa concentração, dar alguma coisa positiva é se eu usar esse mais aqui. E aí esse mais vai dar realmente positivo, porque o Ka, eu tenho Ka aqui, aqui eu tenho Ka ao quadrado mais alguma coisa. K ao quadrado mais alguma coisa, quando eu tirar a raiz, vai dar algo um pouquinho maior que seja do que Ka. Mas vai dar algo maior que o Ka. Então, menos Ka mais algo que é maior do que o Ka vai dar alguma coisa positiva. Sei lá, como se fosse menos 1 mais 1,5. Vai dar 0,5. Positivo. Né? Sobre 2, positivo. Então, eu quero mais só, tá? Então, 1,25 vezes 10 a menos 3. Isso aqui ao quadrado. Cuidado aí para não elevar só o 10 elevado a menos 3 ao quadrado. 1,25 também entra na brincadeira. Cuidado lá na calculadora. Tá? Distribui aí parêntese para tudo quanto é lado. Mais 4 vezes 1,25 vezes 10 a menos 3 vezes a concentração que é 0,103. Eu vou ter que botar uma régua aqui agora. Não vou ter moral para puxar uma reta aqui não. Ó. Posso fechar o parêntese agora. Sobre 2. Aí isso aqui vai ser 0,01739 mol por litro. Tá? Já tem um H mais aqui. Se fosse o exercício mesmo, era só pegar menos log disso aqui e já acho o pH. Desconsiderando força iônica, já estaria pronto o exercício aqui. Mas a gente quer ir além. Se eu quiser concentração de OH-, aí isso aqui tudo vai ser índice zero, tá, pessoal? Vai ser igual o KW, que é 10 elevado a menos 14 sobre aquele 0,01739. Isso aqui vai ser igual a 9,3118 vezes 10 elevado a menos 13 mol por litro. Então a solução realmente está bem ácida, tá? Vai dar um pH baixinho. E o A-, que é o meu querido bromacetato, ele está aqui, ó. Tá? Na nossa cabeça aqui, no nosso exercício, o A- ele é igual ao H+. Então eu posso fazer isso também. H+, índice zero, porque eu só tenho zero aqui. Então ele também é 0,01739 mol por litro. Se esquecer a unidade, perde ponto. Cuidado aí. E aí agora eu vou calcular nessa última link, tá, gente? Não estou sendo... Que aí eu deixo a força iônica para lá e aí a gente estuda o erro tudo nessa página aqui. Meu erro vai ser igual 100 vezes 10 elevado a menos 14, que é o meu KW aqui, sobre H+ ao quadrado. O H+ é esse valor ali, 0,01739 ao quadrado. Isso aqui dá 8,67 vezes 10 menos 9%. Então, assim, é um valor muito baixo, né? Muito, muito menor do que Tilibra. Não, do que 5%. Ok? Então, assim, é uma expressão que deu muito certo para esse nosso raciocínio. Então, realmente, esse OH- é desprezível, tá? A gente pode fazer essas suposições aí. Realmente, essa fórmula aqui ela é válida. É isso que a gente está dizendo quando o nosso erro é menor que 5%. Tá? Bom, agora eu quero calcular. Agora que eu tenho as concentrações de equilíbrio dos meus íons da solução, eu posso calcular a minha força iônica. Força iônica é igual a metade,
quem que vão ser os meus rios? H mais, vezes a carga dele ao quadrado, mais o OH menos, vezes a carga dele ao quadrado. Quem mais? Mais o bromoacetato, que é o meu A menos, vezes a carga dele ao quadrado. Tá? Quando eu calcular isso, eu vou ter o H mais eu tenho, o OH menos eu tenho, que é quase, como ele está isolado aqui, né? Está somando, e ele é 10 a menos 13, então ele vai sumir também. E o meu A menos, que é igual a H mais, então é o mesmo valor numérico. Então soma a mesma coisa aqui. A carga é unitária, né? Então menos 1 ao quadrado dá 1, mais 1 ao quadrado dá 1. Então é o mesmo valor aqui, somado, dividido por 2, dá o próprio valor lá, que é o 0,01739 mol por litro. Força iônica em molaridade também, mol por litro, tá? Senão erra também. Tem que ter a unidade. Meio fora aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo jogar isso aqui um pouquinho pra cá. Porque eu fico mais no meio aqui. Bom, agora que eu tenho minha força iônica, eu consigo calcular os meus gamas. Mas aí que tá, qual gama que eu vou precisar de calcular? Qual gama? Antes de sair calculando tudo quanto é gama, a gente vai olhar para a equação que a gente obteve, tá, para o H+, e o que ela usa? Ela usa o Ka, só o Ka, ó, de constante de equilíbrio é só o Ka. Como não usa Kw, eu não preciso de calcular o Kw', tá? Para jogar aqui na fórmula. É isso que eu tenho que ficar esperto. Mas o Ka eu uso, então eu tenho que calcular meu Ka'. Então eu vou precisar de quê? Eu vou precisar do meu gama de H+, aqui ó, usar a expressão de Ka para obter o Ka'. O Ka' é isso aqui, né? Ó, que eu estou circulando aqui. Isso é o meu Ka'. Então esse aqui eu preciso de calcular. Para eu calcular isso aqui, o meu Ka', o Ka eu já tenho, mas os gamas não. O gama eu chamei de 1, ó. Então eu preciso de calcular o gama de H+ e o gama de A-. O gama de HA, né, a gente já combinou que vai ser sempre 1. Então não me interessa, isso aqui para mim não é problema. O gama de H+ e o gama de A- então eu tenho que calcular eles, tá? E aí eu vou usar a equação de Debye-Hickel. Então deixa eu só montar aqui a fórmula do K-, só para já ficar no esquema, né? O K', perdão, o K' vai ser igual Ka sobre... Opa! Mãe do céu, tem hora que a gente erra bonito. Gama de H+, gama do A-. Por isso que eu dei os dois alfas, né? O alfa do H+ e o alfa do A-, porque agora eu vou usar a equação de Debye-Hickel. Ela fala o seguinte: log do gama de H+ vai ser igual, vou montar ela aqui, ó, menos 0,51 vezes a carga do H+, que é mais 1 ao quadrado. Aí abre o parêntese, é o parêntese da força iônica, que é 0,010739, raiz disso aqui. Deixa eu botar uma... Tô ficando com preguiça. Tô ficando chato agora, hein? Agora meu denominador é com régua. Embaixo aqui é 1, mais o alfa do H+ é 900. Então aqui entra 900 vezes a raiz 0,010739 sobre o 305. Isso aqui vai dar menos 0,04047. 0,04047. Tá? Com 4 algarismos significativos ali.
O meu gama de H+, ele vai ser igual a 10 elevado a esse valor aqui, né? Log na base 10. Então, 10 elevado a menos 0,04047. Na dúvida, coloca mais casas, tá? Gama de H+ é igual a 0,911. Já tem um gama aqui. Aí o log do gama do bromoacetato, que eu chamei de A-, aí eu vou fazer menos 0,51, a carga dele ao quadrado, não altera, 0,01739, fecha aqui, boto o denominador, aí vem 1 mais 450. A diferença vai estar aqui nesse 450, que o outro era 900. Raiz da força iônica aqui de novo, 0,01739, fecha a raiz. Isso sobre 305 é igual a menos 0,04584. 4584. Isso significa que o gama do A- vai ser 10 elevado a menos 0,04584. Então, meu gama de A- vai ser igual a 0,8998. Coloquei uma casa a mais aqui, nós vamos ver por que também. Bom, deixa eu ver. Já pensou, meu risco sem a régua fica mais retinho do que com a régua? Beleza, eu tenho meus gamas aqui. O que eu faço com os gamas agora? Vou jogar aqui, ó. Gama de um, gama do outro. Ka é o termodinâmico, que aquele 1,25 vezes 10 a menos 3 foi dado no enunciado. Gama e gama eu calculei. Calculo o meu K alinhar. K vai ser igual a 1,25 vezes 10 a menos 3 sobre o 0,911 vezes 0,8998. Tá? Eu usei uma casa a mais aqui. Se eu arredondar para 3 casas decimais só, vai ficar 0,900, né? Que é 8. 900. E aí, só para dar uma diferencinha, ficar um pouquinho mais exatinho, isso aqui vai ser igual a 1,525 vezes 10 a menos 3. Então, esse é o meu novo valor de Ka, tá? Que é o meu Ka'. Ao invés de 1,25, 1,52, ou 53, né? Eu posso arredondar para duas casas aqui também, não tem problema não. Eu sugiro, né, manter o máximo de casas decimais, principalmente no meio das contas, mas no final, do resultado final, a gente precisa de fazer o arredondamento. Ok. E aí, onde que eu vou enfiar esse carinha? Aí eu volto lá na minha expressão. Ó, H+ é igual. Aqui no lugar de Ka vai ser Ka'. Aqui também, Ka' ao quadrado, 4Ka', né? E aí eu vou ter um H+ em si, usando Ka', valor corrigidinho. Vamos ver se vai dar muita diferença, se vai dar igual de novo. Vamos ver o que vai dar. Então eu tenho aqui concentração de H+, agora índice 1, porque já é com Ka'. Então é só montar a fórmula. Menos Ka', que é 1,525,
vezes 10 a menos 3, que vezes é mais raiz quadrada de 1,525 vezes 10 a menos 3 ao quadrado, é mais 4 vezes 1,525 vezes 10 a menos 3. E ainda falta a concentração analítica aqui, 0,103. Nossa, aqui tem que ser um 3, ó, vamos ver se sai, ó, sai. Posso fechar a raiz, eu abri um parênteses ali, eu vou fechar, mas isso tudo aqui é sobre 2, né? Meu 2A. E aí o meu H mais índice 1 deu 0,01179 mol por litro. Esse é o H mais, digamos, atualizado, né, no índice 1. Então vamos lá, o que a gente precisa ainda para chegar no nosso querido pH? É calcular a atividade de H+. Opa, entrou um... Deixa eu fazer de novo aqui a atividade de H+. Que vai ser igual a concentração de H+, índice 1, vezes o gama de H+. Eu tenho gama de H+? Tem, já está aqui. 0,911. Tem a concentração de H+? Tem, está ali em cima. Então, está aqui embaixo, né? 0,01179 vezes 0,911. Isso aqui dá 0,01074. Aí tem que ter o mol por litro também. Vou colocar aqui, garradinho, mol barra litro. E aí? Bom, isso aqui é uma atividade, né? Atividade. Então eu posso calcular o pH a partir da atividade. pH é igual a menos log da atividade, que é 0,01074. pH igual a 1,9712. Estou colocando 4 casas decimais aqui depois da vírgula para mostrar para vocês que a diferença, mais uma vez, ela é pequena. Se a gente usasse o pH em termos da concentração de H+, aí tem que ser o índice 0, tá? Que a gente não usou os efeitos da força iônica, ou seja, é o que está no gabarito. O pH é 1,9685, tá? Mesmo que no gabarito não esteja com todas essas casas aqui, é esse valor que a gente obtém lá. Então, assim, 1,96, se a gente arredondar para 2 casas, ó, já dá 97. Aqui também dá 97, tá vendo se arredondar? Eles são muito pouco diferentes, mas são diferentes. Então, assim, essa é uma forma da gente... E eu usei a equação de Debye-Hickel, né? Usei a equação de Debye-Hickel. Nossa, tá igual porque você usou a equação de Davis. Não, não tem nada disso. A correção o ajuste do pH, né, em função dos efeitos da força iônica, muitas vezes o efeito é pequeno. Mesmo num pH baixo, né, a diferença de pH não é muito grande. Parte desta semelhança, né, vem do próprio fato de que a escala logarítmica ela já é, de certa forma, mais compacta, né? E aí a gente tem que ficar em cima da diferença da concentração em si, que é o valor mais absoluto, né? A concentração de equilíbrio. Que é original aqui, né? Índice 1, 0,011, né? Está dando 0,010 aqui, né? Então, 91% desse valor original aqui. Então, mais uma vez, é como se a atividade fosse uma concentração de equilíbrio corrigida, né? Ou efetiva. A gente pode fazer alguma interpretação
nesse sentido, que a atividade nada mais é que uma concentração de equilíbrio efetiva ou corrigida, né? Corrigida pelo quê? Pelo gama, pelo coeficiente de atividade, que nesse caso aqui é 0,9. Então, 90% daquela minha concentração. Beleza? Então, essa aqui é a nossa resposta final. Essa é a nossa resposta final aqui, para vocês fazerem depois, ver se vocês vão conseguir fazer. Eu vou escanear essas folhas aqui, passar para vocês, tentarem fazer com calma, tá? Nessa aula é mais para a gente ter uma noção e tal, mas aí para fazer as contas, passar isso aqui para a calculadora, ficar aí namorando, né, os números, aí é uma coisa mais detalhada, cada um tem seu mecanismo de resolver essas contas, então essa parte de contas assim, eu passei um pouco mais rápido.